Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo palpite de futebol para esse sabadão, dia 9 de agosto, vamos para cima. Pessoal, falar rapidão dos nossos bilhetes prontos, né? Nosso bilhete pronto da quinta-feira deu green, deixei Vasco para se classificar, o Vasco venceu de 3-1 e deixei Cruzeiro para se classificar, Cruzeiro venceu de 2-0, beleza? E no bilhete da sexta-feira deu green também, acertamos. Deixei a vitória do Galatasaray. Galatasaray venceu de 3-0 e deixei a vitória do Sport, né? Sport venceu de 2-0, inclusive cravamos aí o placar exato aqui no jogo do Sport, beleza? E galerinha, vai passar aí na telinha também alguns bilhetes lá do nosso grupo VIP. Você não está fazendo parte do nosso grupo VIP ainda? Você está vacilando. Vem pro grupo VIP do Palpite do Xande, vem ser feliz, beleza? Vamos para cima. Pessoal, começando nossos palpites desse sabadão. Primeiro jogo é o Clube Bruges contra o Cercle Bruges, campeonato da Bélgica, terceira rodada. Temos o Clube Bruges na sexta colocação, 3 pontos. E o Cercle Bruges é o 14º colocado com apenas 1 ponto. Jogando em seu mando de campo, o Clube Bruges vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com todos os 5 jogos acima de 1,5 gols. E o Cercle Bruges vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Aqui tivemos 3 jogos com mais que 1,5 gol na partida. Confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do Clube Bruges. 2 vitórias do Clube Bruges e 3 empates. Tivemos 3 jogos com mais que 1,5 gols. 2 empates aí por 0-0, né? Aí já chamou um pouco a atenção, beleza? Pessoal, eu vou acreditar no Clube Bruges para vencer um dos tempos, para ele vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esse é meu palpite mais provável. Vitória do Clube Bruges em um dos tempos. Quem quiser ir um pouco mais safe, né? Vai aqui com casa com empate nula, galerinha. Também acredito no casa com empate nula aqui no Clube Bruges, beleza? E o palpite arriscado de cotação maior, vou na vitória do Clube Bruges. E meu palpite de placar exato é 2-0 para o Clube Bruges. Próxima partida pela Noruega, Molde contra o Hakan, 17ª rodada. Temos o Molde mal no campeonato, né? 11º colocado com 20 pontos. E o Hakan também vem mal, 14º colocado com 17 pontos, aqui na zona do rebaixamento. O Molde como mandante vem de 3 derrotas e 2 vitórias, né? Venceu seus 2 últimos jogos como mandante, 4 jogos acima de 1,5 gols. E o Hakan como visitante oscila, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, com todos os 5 jogos acima de 1,5 gols. E nos confrontos diretos entre eles, considerando o mando de campo do Molde, são 4 vitórias do Molde e um empate, todos os 5 jogos acima de 1,5 gols. Pessoal, aqui vamos na tendência, né? Tendência de gols, né? Ambas as equipes precisam melhorar sua colocação no campeonato, então acredito que o Molde vai para cima com tudo, pode fazer gols e sofrer gols, beleza? Então o palpite mais provável é jogo acima de 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. E o palpite arriscado de cotação maior, vitória do Molde. Molde para vencer a partida. Meu palpite de placar exato, 2-1 para o Molde. Próxima partida pela Escócia é o Rangers contra o Dundee, né? Segunda rodada. Na primeira rodada o Rangers empatou, né? Tem 1 ponto, e o Dundee perdeu, tem 0 pontos. Considerando os últimos 5 jogos do Rangers com mando de campo, né? Seu mando de campo, 3 vitórias do Rangers e 2 empates, todos os 5 jogos acima do 1,5. E o Dundee como visitante vem de 4 vitórias, né? São 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas do Rangers, e tivemos apenas 3 jogos com mais que 1,5 gol, né? O último confronto o Rangers venceu pelo placar magro de 1-0. Pessoal, eu vou acreditar para o Rangers vencer e marcar mais que 1,5 gols. Vitória do Rangers, pelo menos 2 gols na partida. Esse vai ser meu palpite mais provável. Vou acreditar no palpite mais arriscado de jogo acima de 2,5, mas com a cotação maior, né? E também com mais risco. E acredito no handicap asiático menos 1,5 contra o Rangers, para o Rangers vencer com 2 gols de diferença. E vou acreditar em um possível placar exato de 3-0 para o Rangers. Próxima partida pela Holanda, né? Começando o campeonato da Holanda, é o Feyenoord contra o Breda. Já tivemos uma rodada, beleza? Agora para o Feyenoord para o Breda é o primeiro jogo, ambas as equipes com 0 ponto. Feyenoord, que jogando em seu mando de campo,
nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Todos os 5 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. E tivemos 4 jogos com ambos marcam. E o Breda como visitante, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 jogos, comando em campo do Feyenoord, 4 vitórias do Feyenoord, 1 vitória do Breda, e todos os 5 jogos acima de 1,5 gol na partida. Pessoal, aqui eu vou na vitória do Feyenoord como palpite mais provável. O Feyenoord para vencer a partida. E acredito para ele vencer, e marquei 1,5 gol também, para ele vencer com pelo menos 2 gols de diferença. Acredito como palpite mais arriscado em jogo acima de 2,5 gols. E acredito também no handicap asiático, menos 1,5 contra o Feyenoord, beleza? E meu palpite placar exato é 3-0 para o Feyenoord. Próxima partida, Bordeaux-Glimt contra o Tromsø, campeonato da Noruega, 17ª colocação. Bordeaux-Glimt que caiu para a 2ª colocação, está com 38 pontos, perdeu a liderança, né? E o Tromsø, 4º colocado, com 32 pontos, jogando em seu mando de campo. Nos últimos 5 jogos, o Bordeaux-Glimt vem de 4 vitórias e 1 derrota, com 4 jogos acima de 1,5 gols. E o Tromsø como visitante, 3 vitórias e 2 derrotas, 3 jogos acima de 1,5. E nos confrontos diretos entre eles, nos últimos 5 jogos, com o mando de campo do Bordeaux-Glimt, 3 vitórias do Bordeaux-Glimt, 1 vitória do Tromsø e 1 empate. Todos os 5 jogos acima de 1,5 gols. Pessoal, eu acredito em um jogo para gols, né? Mas a cotação acima do 1,5 está esmagada. Se tiver uma boa cotação aí na sua casa esportiva, deixo aqui o jogo acima de 1,5 gols como o palpite mais provável, certo? Eu vou arriscar também na vitória do Bordeaux-Glimt. Vou acreditar para Bordeaux-Glimt vencer a partida como palpite mais provável. E o palpite é arriscado de cotação maior, vou em gols. Vou em jogo acima de 2,5 gols, para sair 3 gols na partida, como palpite arriscado. Jogo acima de 2,5 gols, beleza? Meu palpite placar exato vai ser, vou de 2-1 para o Bordeaux-Glimt, 2-1 para o time da casa. Próxima partida é pela Holanda, né, Países Baixos. É o PSV contra o Sparta Rotterdam, primeira rodada para ambas as equipes. Temos o PSV que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias, né? 5 vitórias. E tivemos 4 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcam. Já o Sparta Rotterdam vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com todos os 5 jogos também acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles nos últimos 5 jogos, mando de campo do PSV, são 5 vitórias do PSV, corrigindo galerinha, 4 vitórias do PSV e 1 empate. 3 jogos acima de 1,5 gols. Nos últimos 2 jogos tivemos ambos marcam e jogo acima de 2,5. E vitória do PSV também. Pessoal, eu vou acreditar no palpite mais provável, eu vou de vitória do PSV. Vou acreditar para o PSV vencer a partida. Quem quiser uma cotação maior, PSV para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Palpite arriscado, jogo acima de 2,5 gols. E vou acreditar no possível placar exato. Vou de 2-1 para o PSV, 2-1 para o time da casa. E galerinha, começamos nossos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Mirassol. Mas antes, galerinha, pedir para você que está aqui todos os dias assistindo meus vídeos, né? E ainda não está inscrito no canal, dá uma moral aqui o Xande se inscrevendo, beleza? Tá aqui todos os dias, não está inscrito, gosta dos palpites do Xande? Se inscreve, não custa nada. É a sua primeira vez assistindo o palpite do Xande? Assiste o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, se inscreve também, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, Flamengo e Mirassol, né? Flamengo que foi eliminado aí na Copa do Brasil. Agora a torcida vai pedir, né, empenho total aqui, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores, né, galerinha? Agora não tem essa história de poupar jogador mais não. Aqui tem que ir pra cima com tudo para ela tentar ganhar os 2 títulos, né? Isso era a conversa da diretoria do Flamengo, né? Que o time ia focar primeiro no Campeonato Brasileiro e segundo na Libertadores, né? Vamos ver como é que se comporta agora a equipe do Flamengo, beleza? Pessoal, o Flamengo vem na liderança do campeonato com 37 pontos, Cruzeiro também tem 37 pontos, Mirassol é o 5º colocado com 28 pontos, então o Flamengo não pode vacilar, né? Senão ele perde a liderança. Também é um jogo importante para o Mirassol buscar a vitória, né? Buscar pontuar e tentar essa 4ª colocação, né? Ele que está a 1 ponto atrás aqui do Bahia, beleza? Flamengo como mandante nos últimos 5 jogos,
3 vitórias e 2 derrotas. E o Mirassol, como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto entre eles não temos, considerando o mando de campo aí do Flamengo. Pessoal, eu vou acreditar, né, que a torcida vai cobrar um empenho muito grande aqui do Flamengo nesse jogo, então eu vou acreditar na vitória do Flamengo. Esse é meu palpite mais provável. Flamengo para vencer a partida. Quem quiser ir mais safe, vai para ele vencer um dos tempos, beleza? Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, como uma cotação um pouco menor, em torno de 1,20, beleza? Esses são os palpites mais prováveis. E o palpite arriscado é Flamengo para vencer e mais do que 1,5 gol na partida. Para o Flamengo vencer e ter pelo menos 2 gols na partida. E meu palpite de placar exato vai ser 2-1 para o Flamengo. Próxima partida, Bragantino contra o Internacional. Temos na classificação o Bragantino, né, caindo na tabela, né, é o 6º colocado agora com 27 pontos. O Internacional vem no meio da tabela, 13º colocado com 21 pontos. Jogando com o seu mando de campo, o Bragantino vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Vem mal, né, nos últimos 4 jogos. E o Internacional, como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Também não vem bem e o Internacional. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Internacional, 1 vitória do Bragantino e 2 empates. Pessoal, aqui eu vou acreditar em um jogo para poucos gols. Eu vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols nessa partida. Então, jogo abaixo de 3,5 gols. Palpite arriscado, acredito em 2 gols na partida, então eu vou de jogo acima de 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida, beleza? E meu palpite de placar exato, vou de 1-1. 1-1 como palpite de placar exato. Próxima partida é o São Paulo contra o Vitória. O São Paulo, que está na tabela aqui do campeonato, é o 8º colocado com 25 pontos. E o Vitória, 16º colocado com 18 pontos. Jogando em seu mando de campo, o São Paulo vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Vitória, como visitante, nos últimos 5 jogos não venceu nenhuma partida, né? São 3 empates e 2 derrotas. Confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas do São Paulo nos últimos 5 jogos, com o mando de campo do São Paulo. Pessoal, aqui eu vou de São Paulo com empate anula. Possível vitória do São Paulo, mas vou me precaver com empate. São Paulo com empate anula, esse é o palpite mais provável. Palpite mais arriscado de cotação maior é vitória do São Paulo. São Paulo para vencer a partida. Vou acreditar no possível placar exato. Vou de 2-0 para o São Paulo. Próxima partida, Fortaleza e Botafogo. Galerinha, clica nesse like aí, galerinha, se você não clicou ainda, beleza? Ajuda o Xande, clica no like. Se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda, não custa nada, beleza? Dá uma moral, vamos pra cima, vem com o Xande Show, vem com o melhor palpite do YouTube, beleza? Vamos pra cima. Pessoal, na classificação, temos o Botafogo 7º colocado com 26 pontos, Fortaleza 18º colocado com 15 pontos na zona do rebaixamento. Temos o Fortaleza nos últimos 5 jogos como mandante, vindo de 3 derrotas, 1 empate e 1 derrota. E o Botafogo, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto entre eles, 1 vitória do Fortaleza, 1 vitória do Botafogo e tivemos 3 empates. Pessoal, aqui eu também acredito em um jogo para poucos gols. Eu vou em jogo abaixo de 3,5 gols, vou para não sair 4 gols na partida, então é jogo abaixo de 3,5. E vou arriscar no palpite arriscado para sair 2 gols na partida. Esse é meu palpite arriscado, jogo acima do 1,5 gols. Beleza? Para sair 2 gols na partida. Vou acreditar no possível placar exato de 1-1. Próxima partida, Bahia contra o Fluminense. Na classificação, o Bahia vem bem no campeonato, é o 4º colocado com 29 pontos. O Fluminense deu uma melhorada, né? Está na 9ª colocação agora com 23 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Bahia vem de 4 vitórias e 1 empate. 4 vitórias e 1 empate. E o Fluminense vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate como visitante. Confronto direto entre eles, 4 vitórias do Bahia e 1 vitória do Fluminense, beleza? Pessoal, aqui eu vou de Bahia com empate anula. Possível vitória do Bahia, mas vou me precaver com empate no palpite mais provável. Bahia com empate anula, beleza? E o palpite é arriscado, eu acredito na vitória do Bahia, mas é como palpite arriscado, beleza? E acredito também em jogo acima de 1,5 gols, para sair 2 gols na partida pelo menos, também como palpite arriscado, jogo acima do 1,5, beleza?
Palpite de placar exato, galerinha, 2-1 para o Bahia. Pessoal, deixa aqui seu palpite de placar exato no jogo. Eu vou falar 2 jogos, né? Vou falar aqui o do Flamengo, né? Que é meu time do coração, né? Que deixa seu palpite de placar exato aqui para ajudar o Xande nos comentários. Meu palpite é 2-1. Deixa aí seu palpite de placar exato aqui no jogo do Flamengo. E deixa aqui, galerinha, no jogo do Bahia contra o Fluminense. Deixa aqui seu palpite também de placar exato. Meu palpite também é 2-1, beleza? E se você torce, galerinha, para qualquer um desses times aqui do Campeonato Brasileiro, deixa seu palpite de placar exato aí no time do seu coração também, para dar uma força aqui o Xande, não custa nada, beleza? Vamos pra cima, vem com o Xande Show. Pessoal, chegou até aqui, gostou dos palpites, não tá inscrito no canal Palpite do Xande, se inscreve, não custa nada. Vamos pra cima, vem com o Xande Show, vem com o melhor do YouTube, beleza? Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha, vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, né? Apenas R$19,99 mensal. Pessoal, muito barato. 20 conto para participar o mês todo no grupo VIP do Palpite do Xande. Receber aí em média, no mínimo, né, 3 bilhetes por dia. Com a grade tá cheia, são 5, 6, 7, 8, 9, 10 bilhetes. Com bingo. Tá esperando o quê, galera? Vem pro grupo VIP do Xande, R$19,99 mensal. Tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento, que é garantido. Tenho certeza, se você entrar no grupo VIP, galerinha, ficar os 7 dias para analisar, você não sai mais do grupo VIP do Palpite do Xande. Tenho certeza disso, beleza? Apenas R$19,99 mensal. Como participar, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tem o grupo Free, né, galerinha, que eu deixo também os palpites, né? Tá no... O grupo Free, galerinha, é pelo Telegram, beleza? Só pelo Telegram. O grupo VIP tem a versão pelo WhatsApp e tem a versão pelo Telegram também. Aí você escolhe. Tá tudo aí nos comentários, explicado no primeiro e na descrição do vídeo também, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, vou deixar a minha sugestão de bilhete para esse sabadão. Eu vou aqui, galerinha, vou na vitória do Flamengo. Flamengo para vencer a partida. E vou de São Paulo com empate anula. Possível vitória do São Paulo, mas vou me precaver com empate, beleza? São Paulo com empate anula. Possível vitória do São Paulo, mas se precavendo com empate. E vou na vitória do Flamengo. Flamengo para vencer a partida. Galerinha, desejo para vocês um excelente sabadão, um excelente final de semana, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.